tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas de Física e trouxe uma aulinha especial para ti. A aula de hoje é lançamento oblíquo. Mas antes, te inscreve no canal e deixa o teu like. A Liga da Física agradece. Vem comigo! Fala galerinha, beleza? Hoje vamos começar a aula sobre esse carinha bem aqui, lançamento oblíquo. É um movimento bidimensional, como já diz o nome, é um lançamento diagonal, mas nós começamos a falar de lançamento bidimensional, ou do movimento bidimensional, na aula lá atrás, lançamento horizontal. Eu vou estar colocando aqui em cima, então, a aulinha de lançamento horizontal, e lá você vai encontrar também movimento relativo, né, composição de movimento. Você vai encontrar também velocidade vetorial, então assiste lá e vem para cá para que você continue os seus estudos, né? Então o lançamento oblíquo ele é um lançamento que tem uma importância muito grande. Como a gente falou, ele é uma composição de movimentos. Você vai ter que fazer uma análise vertical, uma análise horizontal, até porque quando um corpo se move na diagonal, gente, ele vai ter justamente as duas velocidades, né? A velocidade no eixo vertical e a velocidade no eixo horizontal. Então, basicamente, esse é o comportamento, né, de um lançamento de um corpo que está sendo lançado obliquamente. Perceba só, então, que quando um corpo ele é lançado com uma velocidade inicial, pode ser uma velocidade V0 qualquer, né, esse corpo, essa velocidade, tem que formar um ângulo com a horizontal. A gente vai chamar aqui esse ângulo de θ. Perceba também que a trajetória do lançamento oblíquo é uma trajetória parabólica. Aí você pergunta assim, mas Paulo, por que uma trajetória parabólica? Né? Justamente por causa das duas velocidades. E quais são essas velocidades? Essas duas que você está vendo bem aí, ó, essas decomposições da velocidade. Você pode decompor a velocidade no eixo x e decompor a velocidade no eixo y. Como esse corpo ele sofre a influência dessas duas velocidades, Vx e Vy, óbvio, então, que o comportamento, a trajetória dele vai ser uma trajetória parabólica. Então, é uma característica desse movimento. Toma muito cuidado. E Paulo, vem cá, quem é o Vx? No lançamento oblíquo, né, o Vx, x, eixo dos cossenos. Então, é a velocidade que multiplica o cosseno. E o Vy é a velocidade que multiplica o seno. Não te preocupa, na aula anterior nós já demos uma introdução, por isso que eu te pedi para ir lá dar uma olhadinha nessa aula. E hoje vamos comentar essa decomposição. Fica tranquilo que você vai sair daqui por dentro de tudo. Afinal de contas, se você está aqui é porque você tem força de vontade e você vai aprender. Óbvio que vai aprender para entrar na universidade. Beleza, né? Então, olha só. Quando eu lanço esse corpo, à medida que ele vai subindo, perceba que a gravidade ela atua para baixo. Então, quando o corpo ele exerce um movimento de subida, ele está atuando contra a gravidade. Com isso, a velocidade vai diminuindo. Mas espera aí, Paulo, qual velocidade? Será que é a velocidade no eixo x, a velocidade no eixo y? E aí você vai ter que lembrar de alguns detalhes. Preste bem atenção no que eu vou te falar. A velocidade no eixo x, ela sempre será o quê? Constante. Significa dizer que o corpo ele está em movimento uniforme aqui. A velocidade não muda. A velocidade inicial, a intermediária, na altura máxima, em qualquer ponto da trajetória, o Vx sempre terá o mesmo valor. Então, quem varia para a gente é o Vy. Lembra que a velocidade vertical, na vertical tem a gravidade. O que é gravidade? Uma aceleração. E essa aceleração promove uma alteração na velocidade. Então, se esse corpo está subindo, você percebe que ele está indo contra a gravidade. Logo, no eixo y, a velocidade diminui. Por outro lado, no eixo x permanece constante. Então você vai ter o mesmo Vx e vai ter uma diminuição do Vy. Olha só que interessante. E a velocidade desse corpo se encontra exatamente entre eles, né? Só que eu não vou representar para ti agora. Deixa isso guardadinho que daqui a pouco a gente vai comentar essa velocidade. Mas a velocidade resultante, quando os vetores formam aí 90 graus, está bem no meio. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Então, muito cuidado. Paulo, e quando o corpo atinge a altura máxima? Se o corpo atingiu a altura máxima, senhores, ou seja, o Vy chegou no limite. A gravidade foi atuando, foi reduzindo a velocidade, ele atinge a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, que é esse carinha que você está vendo aí na tela, o Vx, o que eu falei para ti? Continua sendo constante. Por outro lado, o Vy não existe, é zero. Porque se existisse, o corpo estaria subindo. O que vai acontecer então? É nesse instante, nesse momento, nesse ponto, que esse corpo aí ele vai mudar de sentido. A velocidade
passa a atuar, o VY passa a atuar a favor da aceleração da gravidade. Então, olha só, no próximo caso, você percebe o Vx ainda constante e o Vy agora mudou o sentido, está apontando para baixo. Ou seja, quando o corpo começa a cair, a velocidade vai aumentando. Paulo, então eu posso falar que para cima, quando o corpo está subindo, a velocidade diminui? Claro que pode. Paulo, e para baixo, quando a velocidade está aumentando, olha só, o VY, ele está aumentando, está a favor da gravidade. Eu posso falar que eu tenho um movimento acelerado? Claro que pode também, a velocidade aumenta, né, na queda. Então toma muito cuidado com esse carinha, esse é o famoso lançamento oblíquo. E como eu te falei, né, cuidado também com a questão das decomposições. Paulo, o que é decomposição? Por exemplo, você acabou de perceber aqui, a distância que o corpo percorre horizontalmente é o alcance. Então, quem promove o alcance é o Vx. O Vx, a única responsabilidade dele aqui é promover o alcance. Lembra que o Vx é uma decomposição. Por isso que eu falo para ti, lembra das decomposições. E o Vy? O Vy ele é responsável pela altura e pelo tempo com que o corpo permanece no ar. Ou seja, quanto mais alto o corpo está, mais tempo ele fica no ar, independente do alcance. Independente do alcance, né? E o Vy é quem, Paulo? Y, nesse caso, é o eixo dos senos, né? Com isso, a gente pode estar descrevendo para ti, então, os movimentos. Na horizontal, movimento uniforme. Na horizontal, Vx, movimento uniforme. Na vertical, Vy, movimento uniformemente variado. A velocidade está alternando. Subiu, diminuiu a velocidade, desceu, aumentou a velocidade. E, Paulo, e quem vai ser o meu Vx? Como eu te falei, cuidado com essa decomposição. Sempre que você quiser saber só o Vx, você quer pegar essa velocidade bem aqui, trazer para o x. Paulo, como é que eu acho o x? Você vai calcular aqui o V0 cosseno θ, né? O eixo dos cossenos. Então, você vai pegar essa velocidade inicial bem aqui e multiplicar pelo cosseno, você tem um Vx. Se você quiser o Vy, movimento variado, inicial, quem é o V0y? Você vai pegar a velocidade inicial, que está bem aqui, e multiplicar pelo seno. Aí você tem só o Vy. Então, você pegou a velocidade e multiplicou pelo cosseno, Vx. Você pegou a velocidade, multiplicou pelo seno, Vy. E o nome disso é decomposição, né, gente? Olha só, decomposição. Show de bola, né? Então toma muito cuidado. E lembra que no ponto de altura máxima, o Vy vale 0. A partir do momento que você lembra desses carinhas bem aqui, eu quero então que você entenda aqui na liga alguns conceitos extremamente interessantes. O que você está vendo aí? Foi o que nós analisamos lá. O que eu falei que eu ia te mostrar agora? A velocidade resultante. Perceba que você tem o Vy na vertical, Vx na horizontal, e você tem bem aqui, entre eles, a velocidade resultante e o V0. Concorda? Perceba que conforme o corpo vai subindo, o Vy diminui, olha aqui, e o Vx permanece o quê, gente? Constante. O Vx tem a mesma velocidade que a V0x, né? A velocidade de lançamento no eixo x. Beleza? Como o corpo está indo contra a gravidade, a tendência do Vy é diminuir, até atingir a altura máxima. Na altura máxima, o Vy vale 0. Observa que na queda agora, o Vy muda de sentido e ele atua para onde? Exatamente, ele vai atuar para baixo. E o Vx, olha só, continua constante. Repara que, mais uma vez aqui, olha a nossa velocidade resultante, que é a velocidade real do corpo, é a composição, né, do Vx e do Vy. Decompor é separar, compor é juntar. Então, você está compondo aí Vx e Vy e você tem o Vzinho que você está vendo pelo vetor azulado, aí, azulzinho, na imagem, né? E aqui embaixo, quando ele atinge a superfície, ou atingiu a superfície, você percebe então que ele percorreu uma distância horizontal, essa distância vai ser aquele nosso alcance, o famoso alcance. Em qualquer lançamento horizontal ou oblíquo, essa distância horizontal a gente chama de alcance, né? E esse alcance, óbvio, vai ser quem, gente? Quem é o alcance, né? Quem é que promove o alcance? É o Vx. Então, o Vx ele é responsável pelo alcance, o Vy ele é responsável pela altura, pelo tempo de subida e descida, e o V é a velocidade real resultante do corpo. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com esse cara. Um outro detalhe interessante é sempre você está percebendo, né? Sempre está percebendo bem aqui, que se você atingiu a altura máxima, eu só tenho Vx, eu não tenho Vy. É muito comum vir em provas de vestibulares falando que na altura máxima não tem velocidade. Claro que tem Vx. O que não vai ter é Vy, então fique esperto com isso. Lembra de alguns detalhes também. E aqui, a técnica prevalece. Por exemplo, o tempo com que um corpo sobe é o mesmo tempo com que esse mesmo corpo vai descer. Paulo, o que tu queres me dizer com isso? Que se ele subiu em 10 segundos,
Ele vai descer em 10 segundos. Olha só que interessante. Tá? Sobe em 10, desce em 10. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se esse corpo é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo, ele chega no solo com quanto? 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de lançamento é igual à velocidade de chegada. E a mesma altura, tá percebendo esses dois pontos aqui, ó, o ponto 2 e o ponto 4? Observa que eles estão à mesma altura. Só que quando esse cara sobe, ele vai perdendo, quando esse cara desce, ele vai ganhando. Então, em intensidade, o valor da velocidade, o valor do módulo da velocidade é o mesmo. É o mesmo. Paulo, por que você fala em módulo aqui? Ó? Perceba um outro detalhe. Quando o corpo sobe, para esse cara, ele está a favor da trajetória. Porém, quando ele desce, que é o caso 4, ó, ele está contra a trajetória. Né? Então, isso pode mudar o sinal. A gente já vai falar disso lá na frente. Então, calma, para que a gente consiga desenvolver, né, a metodologia necessária para que tu entendas esse cara, para que tu não precise de mais nada além disso. Perfeito? Bem, galera, então o que nós vimos aí? Só fazendo aquele resumão, né, que é para te ficar safo. Olha aí. Vx, quem é o Vx? É a velocidade inicial que multiplica o cosseno do ângulo. E o Vy? É a velocidade inicial que multiplica o seno do ângulo. Beleza? Lembra que na horizontal, olha aqui embaixo, ó, na horizontal, o movimento ele é uniforme. Então, tu só vai ter essa equação, que é aquela, né? X é o espaço, só que o espaço no eixo X que ele está colocando aí. S é igual a V0T, né? Ou seja, a única equação que tem no movimento uniforme, que tu deduz através da velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT, tu lembras, né? Bem, no movimento vertical, Paulo, o que é o Y? O Y é esse espaço, ó, essa altura bem aqui vertical. Então aqui tu tens ó, o sorvetão, lembra do sorvetão? Olha, só que ao invés de ΔS ele está usando o Y, ao invés de H da altura ele está usando o Y também. O que tem que perceber aqui? Ó? Velocidade no eixo Y, olha só o sorvetão lá. E aqui embaixo é o vovoate com as velocidades no eixo Y. E aqui embaixo a equação de Torricelli, lembra? Quando é que você utiliza a primeira expressão que a gente chama carinhosamente de sorvetão? Quando você na questão ele não estiver te dando a velocidade final. Quando é que você vai utilizar o vovoate? Quando na questão ele não estiver dando o quê? ΔS, o espaço, a altura. E Torricelli, quando é que você vai utilizar? Quando na questão não tiver tempo. Lá em movimento variado, tem uma aulinha, é só tu assistir a playlist. No final da aula, eu vou colocar a playlist de cinemática, você vai lá e assiste o movimento variado. Tá em ordem pra ti, tá show de bola. Então segue o cronograma, aí pronto, você escolhe a sua aulinha e mete ficha. Então a gente explica sobre isso lá em movimento variado, então fica ligado lá, vai lá, volta pra cá pra te não errar nada. Paulo, e aqui porque a aceleração tá positiva, né? Gente, essa aceleração aqui ela pode ser positiva ou negativa. Eu coloquei um positivo aí justamente porque a gente está trabalhando com a descida, mas se fosse a subida, a aceleração ela ia ter um valor negativo, né? Porque a velocidade diminui. Então, na subida, como a velocidade diminui, olha só, aí a gravidade, a aceleração da gravidade tem a simbologia negativa. Na descida, simbologia positiva. A gente já vai explanar isso de uma forma muito mais intensa para você ficar por dentro desse cara. Né? Então, olha só, quando a gente vai fazer a análise dos movimentos, presta bem atenção agora. Então, eu vou colocar aqui um corpo, tá aí meu corpo, e eu vou lançar esse cara obliquamente. Quando eu lanço esse corpo obliquamente, o que a gente vai perceber bem aqui? Ó? Que, a priori, ele está contra a gravidade. Então, a tendência da velocidade no eixo Y é o quê? Diminuir. Tá? Então, olha só. Joguei meus componentes aí. Joguei o eixo X, joguei o eixo Y. Peguei esse corpo. Óbvio que ele está formando um ângulo, tá? Com a horizontal. E já, na próxima fase aqui dos estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão desse ângulo, como ele influencia, né, no tempo de queda, no alcance e por aí vai. Então, olha só. Observa aqui no eixo X você vai ter uma decomposição, né, que é o V0x. No eixo Y você tem uma decomposição, que é o V0y. Perfeito? Quando eu lançar esse corpo, olha a trajetória que ele vai formar. E o que você tem que perceber? Que o Vx é constante, não vai mudar. Porém, o Vy vai diminuir. Olha que interessante. Vai diminuir. Tá? Vai fazendo uma comparação aí entre a altura y1 e o alcance x1. Vamos ver o comportamento como é? Olha só. Repara que logo em seguida, depois do mesmo intervalo de tempo, a velocidade no eixo x do corpo é a mesma. Por outro lado, a velocidade no eixo y diminuiu. O que você percebe então? Que ele percorreu uma distância menor no eixo y. Olha o y1.
distância grande, o y2 já é menor. Significa dizer que na vertical ele está diminuindo a velocidade, ou seja, ele está parando. Mas observa bem aqui, gente, olha só na horizontal, olha como o espaço é o mesmo, porque a velocidade é constante, mesmo tempo, mesmo espaço, porque a velocidade ela é constante, é uma característica. Aí esse corpo sobe mais um pouco, olha só, né? Quando ele sobe mais um pouco, de novo, Vx é constante, ó. Perceba aqui, ó, né? Os espaços são todos iguais. Porém, filhão, olha no eixo y como ele sobe menos ainda, ou seja, a altura que ele percorreu é menor, até que esse corpo atinge o que nós chamamos de altura máxima, né? Então, na altura máxima, olha só, distância percorrida é a mesma, mas o Vy vale quanto? 0. Então, não esquece que no eixo x essa velocidade ela é constante, no eixo y ela vai diminuindo quando sobe. Vamos supor que esse cara levou 5 segundos para subir, ele vai levar quantos segundos para descer também? 5 segundos. Só que aí, ó, você tem apenas o tempo de subida. Perceba que esse tempo com que ele atinge a altura máxima, olha só, ele percorreu apenas metade do alcance. Concorda? Para que eu tenha todo o alcance, eu tenho que ter o tempo total desse cara no ar. Cuidado com isso. Então, se o cara te der o tempo de subida, em qualquer questão de lançamento oblíquo, para achar o alcance, ele depende do tempo total. Então, tu vai multiplicar o tempo de subida por 2. Mas deixa comigo que já você vai visualizar isso de forma muito mais tranquila, onde a gente vai deduzir para ti essas equações. Então aí é a altura máxima, né? Atingido a altura máxima, ele começa a descer. Quando ele começa a descer, ó, observa que x sempre é constante, esse vetor verde que você está vendo aí, porém o y ele muda de sentido, aponta para baixo. Repara que agora ele está a favor da gravidade, nesse caso a gravidade é positiva. Perceba agora, ó, a velocidade vai aumentando e o que acontece com ele, com esses espaços percorridos no eixo y, essas alturas, vai aumentando também. Enquanto que no eixo x, ó, é tudo uniforme. Tá percebendo? Olha só que legal essa decomposição para ti, né? E ele vai caindo e vai obedecendo essas características, olha só, né? Até atingir a superfície. Quando ele atinge a superfície, ele tem o mesmo Vy, ó, o Vy8 é igual ao Vy1, né? O Vy inicial que a gente coloca lá, ou seja, a velocidade no eixo y no início é igual à velocidade no eixo y no fim, né? E a velocidade do corpo, a resultante, também vai ser a mesma. Toma cuidado. E o que você está vendo aí é o alcance, né? Então perceba que todos os trechos foram formados de maneira uniforme, bem tranquila. Foram percorridos de maneira uniforme, o mesmo espaço na horizontal. Na vertical, não, né? A gente tem justamente essa diferença. Né? Um outro detalhe, ó. Perceba que a velocidade aqui nesse ponto, né, que é o ponto 3, é igual à velocidade nesse ponto, que é o ponto 5. Ó. Mesma altura, mesma velocidade. Aqui, ó, no ponto 2, né, é igual à velocidade no ponto 6. Né? Aqui também no 1 é igual à velocidade aqui no 7. Ou seja, filhão, as velocidades na mesma altura são iguais. Lembra que os tempos de subida e de descida também são iguais. E o alcance é justamente a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E a trajetória, Paulo, a trajetória vai ser uma parábola. Tá aí a trajetória para você. Então, pelo amor de Deus, olha só. A partir do momento que você entende a teoria, se você consegue visualizar, agora sim a gente pode ir para o cálculo. Aqui na Liga da Física, metodologia ela não falha. É justamente para que você aprenda com uma qualidade insuperável, incrível, e não esqueça nunca mais, beleza? Bem, Paulo, com relação aos cálculos, o que nós vamos fazer? A primeira análise que eu faço para ti é a análise vertical. O que a gente aprendeu? A análise vertical no eixo Y é um movimento uniformemente variado, tá? Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui é o cálculo da altura máxima. Se eu quero calcular a altura máxima, a gente não tem o tempo, olha a equação que eu vou utilizar aí, Torricelli. Você está vendo a expressão de Torricelli. Perceba o mais e o menos aqui. Não é? O mais é para quando estiver descendo, o menos quando estiver subindo contra a gravidade. A gente vai utilizar o menos porque eu quero atingir a altura. Eu estou subindo, perfeito? Então, olha só. Quem determina a altura é o eixo Y. Então, eu vou trocar V e V0 por Vy e V0y, ambos elevado ao quadrado. Ou seja, a mesma equação, só que eu estou trabalhando só com o eixo Y, que é o único que eu tenho aí, um movimento variado. Então, o que você percebe aqui? Que no eixo Y, olhem só, senhores, aí no eixo Y, a inicial eu vou ter que é de lançamento, mas afinal, quando eu atingo a altura máxima, vale quanto? 0. Perceba que no eixo Y a velocidade final zerou, ficou 0. Esse termo aqui que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Tá? Qual é a minha intenção?
é ter justamente a altura máxima. Então, 2 vezes a gravidade, que está multiplicando, desce dividindo, e você vai ter justamente a equação da altura máxima. Olha só que fácil. V0y quadrado 2g. Paulo, eu tenho que decorar a equação? Não, só fazer por Torricelli. Por isso que eu te mostrei as equações anteriormente. Faz por Torricelli e chega. Não precisa estar decorando. Entende. Lembra que na vertical o movimento é variado. Se você entendeu isso, filhão, não te preocupa que você não vai errar nada. Show de bola, né? Bem, nossa segunda análise bem aqui é com relação ao tempo de subida. Lembra que tempo de subida eu tenho metade do alcance. Lembra disso, né? E o tempo de subida é igual ao de descida. Para calcular o tempo, já que eu quero o tempo, eu vou utilizar o vovoat. Olha só que interessante. É uma equação bem simples. Só que, de novo, como é subida ou descida, a velocidade que eu utilizo é a velocidade no eixo y. Então, eu vou substituir aqui v e v0 por vy e v0y. Se é o tempo de subida, senhores, quanto vale a velocidade quando eu atinjo a altura máxima? Exatamente, zero. Está aqui, ó. Essa velocidade ela é zero. Atingir a altura máxima, a velocidade é zero. Vy vai existir e o negativo é porque eu estou contra a gravidade. Esse termo negativo vai para o outro lado, positivo. Como eu quero o tempo de subida, a gravidade passa dividindo e eu vou ter aqui, ó, tempo de subida, V0y sobre G. Olha que interessante. Está percebendo? Você já sabe as equações, é isso que eu estou te mostrando. Se você sabe movimento uniforme, se você sabe movimento variado, o resto é consequência. Todos os lançamentos são consequências, todos, sem exceção. Olha que interessante. Por isso que é importante você entender perfeitamente a primeira aula, que é a aula de fundamentos, a segunda aula, que é de MRU, e a terceira aula, que é de MRUV. Você sabe isso ou você sabe todo o resto? Não? Então fica atento com as dicas aí, beleza? Não esquece, ó, do tempo total. Quem é o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida, que são o quê? Iguais, né? Não são iguais? São iguais. Olha que esqueminha legal para ti. Então, o tempo total você pode multiplicar o tempo de subida por 2. Pronto. Agora toma muito cuidado, que o V0y, você lembra? Y é seno ou cosseno? Seno. Então eu posso calcular o V0y dessa forma bem aqui, ó. V0 seno θ. Aí você me pergunta, Paulo, e que equação foi essa? Por que está 2 vezes V0yg? Porque V0yg é o tempo de subida, e 2 vezes o tempo de subida é o tempo total. Foi isso que a gente fez bem aqui. Ah, show de bola. Ei, Paulo, mas por que tu me mostrou isso aqui, ó? V0y, V0 seno θ? Porque eu vou substituir bem aqui. E isso pode te confundir um pouquinho. Para não te confundir, eu coloquei logo aí, ó. Então, quando substitui, ó, tempo total, tá vendo? 2V0y. Quem é V0y? V0 seno θ sobre G. Pronto. Tá aí as equações do movimento vertical. Lindo, né? Que bacana. Eras, Paulo, gostei, olha. Tá ficando muito claro na minha mente isso aqui. Que bom que tá ficando. Se tá ficando claro na sua mente, a gente pode ir para análise horizontal. Se não ficou tão claro, volta um pouquinho, assiste novamente para vir para cá, para essa parte, que é a análise horizontal. Lembra que na análise horizontal você tem um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? A velocidade ela é constante no eixo X. Né? Então a gente acabou de ver para ti que no eixo X, a velocidade do eixo X, que é o Vx, ele é responsável só pelo alcance. Só pelo alcance. Ah, então, olha só como vai funcionar. A gente vai trabalhar aqui com a equação do espaço. ΔS é a velocidade vezes o tempo do movimento uniforme. Só que o ΔS, aí, em qualquer lançamento, horizontal ou oblíquo, o ΔS é o alcance. Então, a gente vai substituir esse cara pelo alcance. E quem é que promove o alcance? É o Vx. E o que eu te falei? E o tempo? Para ter o alcance, é só o tempo de subida ou o tempo total? Tempo total. Pronto, olha só, cara. Olha só. Não decora nada. Quem é o Vx? Quem é o V0x? É o V0 cosseno θ. E o tempo total você acabou de visualizar. Não? Vamos ver como é que fica? Olha só. Vx, V0 cosseno θ. Tempo total, 2 vezes o V0 seno θ. Quem é V0 seno θ? É o Vy, lembra disso? Tudo isso sobre a gravidade. Arrumando esse carinha para ti, ó, ordem dos fatores não altera o produto, então vai ficar assim. V0 vezes V0 aqui em cima, V0 quadrado. Esse 2 passa para frente. Gente, o cara que está se preparando para o vestibular, cuidado com as regras trigonométricas. Quem é 2 vezes, quem é esse cara aqui, ó? 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Quem é? É o seno de 2θ. Então a gente pode justamente substituir essa expressão 2 vezes seno de θ cosseno de θ por esse cara bem aqui, ó, que é o seno de 2θ, sobre a gravidade. Tá? E você chega na fórmula do alcance. Paulo, o que significa esse seno de 2θ aí?
O seno de 2θ, você vai pegar o ângulo e multiplicar por 2. Por exemplo, se o ângulo de lançamento for 30 graus, aí é o seno de 2 vezes 30, 60 graus. Paulo, se for o ângulo de 60 graus, 2 vezes 60, 120. Agora, cuidado, só vai multiplicar o ângulo, não os valores. Quando ele, na questão, te der os valores, por exemplo, seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8, não vá multiplicar o valor. Porque nesse caso ele não te deu o ângulo, ele te deu o valor. Aí o que você faz? Você usa a relação raiz aqui da trigonometria. 2 vezes o seno de θ, que é 0,6, só faz substituir. Vezes o cosseno de θ, que é 0,8, enfim, faz a multiplicação normal. Você só multiplica por 2 o ângulo. Quando ele te der 30, 45, 60, 90, enfim, por aí vai. 90 não, que é lançamento vertical, né? 30, 45, 60 ou qualquer outro entre 0 e 90. Beleza, gente? Bem, a partir do momento que você sabe o que é o alcance, lembra, não é? Que tem o alcance máximo. Quando é que a gente atinge o alcance máximo? Será que depende do ângulo? Claro que depende. E por que o alcance máximo depende do ângulo e qual é esse ângulo? Então fica atento. O alcance máximo, gente, é quando você lança um corpo onde ele forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Um ângulo de 45 graus com a horizontal. Mas por que isso? Vamos ver aqui na expressão. Quando te jogar na equação do alcance, quem é o alcance? V0² seno de 2θ. Sobre a gravidade. Seno de 2θ, 2 vezes 45 dá 90. Aí eu te pergunto, quanto vale o seno de 90? 1. Se o seno de 90 vale 1, pronto, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. É o maior valor que o seno pode assumir. Se o seno de 90 deu 1, você vai ter o alcance máximo. Ou seja, como esse cara dá 1, V0², G. Olha que show de bola. E não esquece, por favor, o alcance máximo ele é 4 vezes a altura máxima. Então, se o cara te deu o alcance máximo e que é a altura máxima, tu pega esse alcance e multiplica por 4. Show de bola, né? Olha que dica eu tô te dando, hein? Que dica! Bem, senhores, e aí, ó, algumas características que sempre estão presentes em prova. Então, eu separei aqui para ti, ó, 5 lançamentos, 5 bolinhas sendo lançadas, né? Uma amarela, a rosinha, a azulada, a verde e a laranja, beleza? Bem, o que você percebe bem aqui? Que a mais alta é a amarela, né? Porém, é a que tem o maior ângulo. O que você percebe? Então, quanto maior for esse ângulo, olha só, quanto maior o ângulo, maior vai ser a altura. Não é isso? Se é maior a altura, significa dizer que a amarela demora mais tempo para cair, gente. Paulo, então a amarela vai demorar mais para cair porque ela vai mais alto, exatamente isso. Tá? Quem é que cai mais rápido? Olha só, quem cai mais rápido é a laranja. Você pode ver aqui, a laranja cai mais rápido. Quem tem o maior alcance aí? É a azul. Por que azul? Porque o ângulo dela vale quanto? 45. 45. Perceba um detalhe interessante bem aqui, ó. Olha a bolinha rosa e olha a bolinha verde. A rosa e a verde vão ter o mesmo alcance. Né? Paulo, por quê? Já eu te explico, mas grava. Olha só, vou te dar uma dica. 60 graus e 30 graus. Quanto é que dá essa soma? 90, né? Ou seja, são complementares. Então, sempre que os ângulos forem complementares, eles terão o mesmo alcance. Porém, eles podem até ter o mesmo alcance, mas quem fica mais tempo no ar? Lembra que esse lançamento horizontal não determina tempo. Quem fica mais tempo no ar é a bolinha rosa, essa bem aqui. Ó. Por quê? Porque ela está mais alta. Altura, tempo, VY. Não esquece disso. E o alcance só é VX. O que a bolinha verde e a bolinha rosa têm em comum? O VX. VX foi o mesmo, mas o VY da bolinha rosa foi maior, porque ele atingiu a altura maior. Então vai demorar mais para chegar. Quem demora mais para chegar no chão? Rosa ou amarelo? Quem demora mais? O amarelo. Paulo, mas o amarelo está mais próximo. Não me interessa. Tu não vai olhar para proximidade, para alcance. Olha só para altura. Tá? Cuidado. É por isso que às vezes você jogando futebol, qualquer outro esporte, e alguém lança uma bolinha para você, às vezes você está mais perto do seu companheiro. E o cara atrás, mais distante, dependendo do lançamento, pode receber a bola primeiro. Porque se o seu colega jogar para você uma bola bem alta, né, e o outro colega exercer um VX maior, tem um maior alcance, porém menor altura, quem vai chegar primeiro? Aqui foi mais alto. Então não importa a distância que você esteja. Foi mais alto, demora mais para chegar no solo. Toma cuidado com isso. Beleza, né?
Isso, por exemplo, ó, numa situação do dia a dia, você regando a planta, né? Você tem aqui, ó, 3 jatos de água diferentes. O mais baixo, intermediário e o mais alto. O mais alto demora mais, apesar de ter o menor alcance. O mais baixo demora menos, porém tem o maior alcance. O que determina esse alcance? É o Vx. O que determina essa altura bem aqui? Ó? Vy. Então ele tem um Vy pequeno e um Vx grande. Olha que interessante. E o lá de cima? O de cima tem um Vy grande e um Vx pequeno. Tá? Então toma cuidado. Você aumenta o ângulo, aumenta essa altura aí. Cuidado com pegadinhas na sua prova. E Paulo, eu posso lançar, por exemplo, corpos com alcances diferentes, com Vx maior, né? Que vão ter alcances diferentes. Porém, com o mesmo Vy, aí eles vão ter a mesma altura? Pode. E o que significa dizer isso aí? Significa dizer que se tem a mesma altura, todos vão chegar no solo ao mesmo tempo. Mas, Paulo, os alcances foram diferentes. Quem tem maior Vx vai ter maior alcance. Mas Vx só determina alcance. Quem determina a altura é Vy. Como no caso o Vy foi igual, então, gente, pelo amor de Deus, a altura exatamente a mesma tempo de queda, exatamente o mesmo tempo de chegada, né, de subida e de descida. Então fica ligado nessas dicas, beleza? E aqui do lado, olha só, um gráficozinho dos movimentos que eu te falei. Paulo, o que significa esse gráfico? Vamos analisar direitinho bem aqui, ó, para você entender gráfico a gráfico o que está acontecendo. Lembra do que eu te falei, né? Quando um corpo sobe, se eu considerar a trajetória para cima, é positiva. Quando ele desce, negativa. Então a gente vai analisar graficamente aí alguns conceitos. Olha que interessante. Vamos ao conceito então inicial. Observa que o corpo está subindo, ele está contra a gravidade. Não é isso? Ó? A altura aqui, a altura pelo tempo, a altura vai aumentando, ó. E aqui a altura vai diminuindo. Aqui tu tens o sorvetão, por isso tens uma função do segundo grau. E aqui, ó, a velocidade vai diminuindo. Olha a velocidade diminuindo. Paulo, por que voltou aqui? Aqui para baixo a velocidade vai aumentando. Paulo, mas por que o gráfico passou para baixo? Porque está indo contra a trajetória. Aí o movimento vai ser o quê? Retrógrado, né? E aqui, ó, a aceleração da gravidade, é constante. A gravidade não muda, porque ela depende só do planeta, né? O planeta é o mesmo. E aqui você tem todos os gráficos juntos, da altura aumentando, diminuindo, a velocidade diminuindo, depois aumentando, né? O movimento aqui, ó, é um movimento progressivo e aqui é um movimento retrógrado e a aceleração constante. E aí a questão das energias. Aí você tem a energia potencial, a energia cinética e lá em cima a conservação, né? Você percebe que há uma conservação. Então é muito interessante você visualizar esse gráfico, é muito interessante você voltar a assistir esse gráfico quantas vezes forem necessárias para você entender. Né? Olha aí, ó, movimento progressivo, porém retardado. Para baixo, movimento acelerado, porém retrógrado, está contra a trajetória. Por isso que ficou assim, né, nosso gráfico. E a aceleração constante, sendo redundante, né? Mais uma vez, olha, a aceleração não muda. Tu vai subir e descer, a aceleração não varia. Quem varia é a velocidade, não esquece disso. Sempre vai ter aceleração. Né? E aí os três juntos. Né? Os três juntos. Cuidado, gente, cuidado com essa questão da aceleração. Na altura máxima, Vy é 0, mas eu tenho a aceleração que é a gravidade, não esqueça disso. Né? E aí, olha só, perceba, está aumentando a altura, aumenta a potencial gravitacional, a cinética diminui, agora a cinética volta a aumentar, mas a conservação da energia aqui ela se dá, ela é constante. Beleza, né? Show de bola. Bem, e para finalizar essa aulinha de hoje cheio de detalhes, cheio de dicas muito boas aqui para ti, né? Na liga. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Fornecem o mesmo alcance, né? Então, olha só. O que é um ângulo complementar? É quando a soma dos ângulos der 90 graus. Então, sempre que isso ocorrer, o alcance será o mesmo. Por exemplo, você vai pegar aqui o de 15 e o de 75, ó. 75 e 15, 90. Então tem o mesmo alcance. Por quê, Paulo? Porque são complementares. A soma dá 90. Né? Agora, quem permanece mais tempo no ar? 75. Quem chega mais rápido? 15. Aí tem a ver com a altura. Né? Maior alcance? 45. Alcance máximo, né? 45 graus. Nunca esquece disso, hein? Olha o de 60 e o de 30 aqui, ó. 60 e 30, mesma coisa, ó, mesmo alcance, porque eles são complementares. Beleza, gente? Então, olha só, chegamos ao final de mais uma aulinha. Obrigado por estar conosco até aqui. Te inscreve no canal, tá? Dá essa força pra gente continuar crescendo. Deixa o teu like também, isso é muito importante pra gente. E vou deixar um recadinho pra ti agora. Um abraço. Valeu, galerinha. Obrigado por assistir essa aula até aqui. Na nossa próxima aula falaremos de movimento circular. Então, até lá. Valeu!